Lucas Marshall, um homem rico e arrogante, concordou com uma aposta que mudaria sua vida de maneiras que ele nunca esperava. Ele estava acostumado a vencer nos negócios e na vida, e a competição o alimentava. Mas quando seu amigo íntimo, Jack, fez um desafio ousado em uma festa luxuosa em Nova York, Lucas ficou intrigado. Jack sorriu e jogou fora o desafio. Vamos ver se você consegue ganhar este. Lucas, aposto que você não teria a coragem de se casar com uma mulher que não se encaixe no seu tipo habitual. Lucas, conhecido por namorar mulheres bonitas, ficou surpreso, mas sempre ansioso para provar a si mesmo. Ele ergueu uma sobrancelha e perguntou, e qual é o prêmio? Com um sorriso travesso, Jack ergueu sua taça de champanhe e disse, $1 milhão para o vencedor. Mas você tem que se casar com ela e ficar casado por pelo menos 6 meses. Lucas, sentindo a adrenalina da competição e o apelo de um desafio financeiro, concordou sem hesitação. A mulher que Jack tinha em mente era Chloe Richards, alguém que não se encaixava nos padrões convencionais do estande de beleza. Lucas não a conhecia, mas para ele era apenas mais um acordo para ganhar. Dias depois, Lucas recebeu mais detalhes sobre Chloe. Ela era confiante, independente e obstinada, nada como as mulheres que Lucas estava acostumado. Com isso, intrigou-o ainda mais. Acostumado a estar no controle, ele se perguntou como ele lidaria com alguém que não dobraria sua vontade. Seu primeiro encontro aconteceu em um restaurante luxuoso. Quando Chloe chegou, Lucas imediatamente notou o quão diferente ela era de qualquer pessoa que ele já conheceu. Ela não parecia intimidada pelo cenário chique ou pelo próprio Lucas. Em vez disso, ela encontrou seu olhar com firmeza e confiança. Você deve ser Lucas Marshall, disse Chloe, diretamente, enquanto se sentava. E você deve ser Chloe Richards, respondeu Lucas, com um sorriso controlado estendendo a mão. Ela hesitou brevemente antes de apertá-la com um aperto forte, mostrando sua determinação. Sem rodeios, Chloe começou com seu tom direto. Eu sei por que estamos aqui. Eu sei sobre a aposta, os termos e as condições. Lucas ficou surpreso com aquela franqueza, mas não demonstrou. E ainda assim você concordou em se encontrar? Perguntou curioso sobre suas motivações. Chloe fez uma pausa por um momento antes de responder. Digamos que eu tenho meus motivos. Não sou ingênua, Lucas. 6 meses podem parecer curtos, mas muita coisa pode mudar nesse tempo. Se você acha que pode me manipular ou controlar, você está enganado. Lucas sorriu. Chloe estava provando ser mais desafiadora do que ele esperava, o que só tornou as coisas mais interessantes para ele. Quando o primeiro encontro terminou, Lucas se viu cada vez mais intrigado com Chloe. Ela não era como ninguém que ele conheceu antes. Ela não tinha medo dele, e isso aumentou sua curiosidade, até admiração. Dias se passaram, e Lucas não conseguia parar de pensar em como abordar o próximo passo. Ele estava acostumado a ser o mestre do jogo, mas agora parecia que Chloe tinha os seus próprios movimentos. Seu segundo encontro aconteceu em um simples café, muito longe dos restaurantes glamourosos que Lucas costumava frequentar. Chloe sugeriu o local e Lucas, curioso, concordou. Ele queria entender quem ela era e por que ela havia concordado com o que parecia ser um contrato temporário de casamento. Quando Lucas chegou, Chloe já estava lá, tomando chá, com um sorriso calmo. Ela o cumprimentou calorosamente, sem a frieza de seu primeiro encontro, mas ainda se portava com a mesma confiança inabalável. Eu pensei que você preferia um restaurante 5 estrelas, Chloe brincou. Às vezes é bom quebrar a rotina, Lucas respondeu, tentando soar casual, embora ele se sentisse um pouco fora de seu elemento. Eles conversaram por um tempo, trocando detalhes superficiais, mas Chloe rapidamente chegou ao ponto. Se estamos realmente passando por isso, quero deixar algumas coisas claras, disse Chloe, colocando sua xícara de chá na mesa. Não estou interessada no seu dinheiro ou no seu estilo de vida luxuoso.
6 meses são 6 meses, e eu pretendo me afastar disso exatamente da mesma forma que entrei. Lucas a observou com cuidado. Ele sabia que ela estava sendo honesta. Chloe era o tipo de mulher que sabia o que queria, e claramente o casamento não era algo que ela via como uma maneira de subir na escala social, como muitos outros. Então, o que você quer, Chloe? Perguntou Lucas, genuinamente curioso. Liberdade, ela respondeu sem hesitar. Eu quero que você saiba que, embora estejamos entrando neste acordo, não serei controlada por você. Tenho minha própria vida e isso não vai mudar por causa de um casamento temporário. Lucas sorriu. Não era a resposta que ele esperava, mas ao mesmo tempo ele não se importava em conceder a Chloe essa liberdade. Para ele, o casamento era apenas uma formalidade para ganhar a aposta. Se ela quisesse manter sua independência, não incomodaria ele. Está bem, Lucas concordou. 6 meses depois disso, seguimos caminhos separados. Chloe o observou por um momento, como se quisesse ter certeza de que ele realmente concordava com os termos. Ela havia aceitado esse desafio com um plano em mente e estava determinada a garantir que tudo corresse de acordo com seus desejos. No fundo, ela sabia que Lucas poderia tentar manipular a situação, mas ela também confiava em sua própria força para resistir à sua influência. A reunião terminou em termos amigáveis, com ambos saindo com seus papéis claramente definidos. Chloe manteria sua independência e Lucas garantiria que o casamento não fosse nada mais do que uma formalidade. Mas com o passar dos dias e a data do casamento se aproximando, Lucas não pôde deixar de sentir que talvez esse jogo não fosse tão simples quanto ele imaginou. O casamento ocorreu de maneira fria e sem cerimônia, como um contrato comercial cuidadosamente orquestrado. Lucas Marshall, com sua mentalidade estratégica, já se via como o vencedor da aposta. Ele tinha certeza de que os 6 meses passariam voando e que Chloe, por mais teimosa que fosse, acabaria cedendo ao estilo de vida luxuoso que ele estava prestes a oferecer a ela. Logo após a cerimônia, Lucas levou Chloe para sua enorme cobertura no coração de Nova York, um monumento à sua riqueza. As enormes janelas de vidro refletiam as luzes da cidade e o interior estava cheio da decoração mais cara e exclusiva. Para ele, este era o verdadeiro campo de batalha, onde ele conquistaria Chloe através do poder de seu mundo material. Mas desde o primeiro momento, Chloe deixou claro que não iria recuar. Assim que entrou para a cobertura, ela manteve um comportamento distante. O olhar que ela deu a Lucas não era de admiração, mas de desafio. 6 meses. Lucas, nem um dia a mais, disse ela com firmeza. Caminhando até uma das grandes janelas, olhando para a cidade, sem ficar impressionada com o luxo ao seu redor. Lucas sorriu, confiante de que estava acostumado a esse tipo de resistência no começo. Todas as mulheres que estiveram em sua vida acabaram se curvando para seu charme e riqueza. Chloe não seria diferente, ou assim ele pensou nos primeiros dias após o casamento. Tentou de tudo para impressioná-la. Ele a regou com joias caras, roupas de grife e viagens luxuosas, tudo com a expectativa de que Chloe começaria a se adaptar ao estilo de vida que ele ditava. Mas para sua frustração, ela recusou tudo. Chloe insistiu em manter seu estilo de vida simples, uma rotina modesta, nunca cedendo às armadilhas da riqueza. Eu não preciso dessas coisas. Lucas, ela dizia com uma calma que só o deixava mais irritado. Isso o incomodava profundamente. Lucas, que sempre conseguia tudo o que queria, estava vendo sua autoridade desafiada pela primeira vez. Não era mais apenas sobre a aposta, agora era pessoal. Ele tinha que conquistar Chloe de alguma forma. Ele precisava provar que, no final, ele era o único no controle. Foi quando ele começou a jogar de forma mais agressiva. Ele a impediu de ir trabalhar, oferecendo razões como: "Você não precisa mais de um salário, ou seu papel é como minha esposa." Quando Chloe insistiu, ele a fez esperar horas por reuniões que ela achava importantes.
Lucas manipulou situações de horários, tudo para manter o controle. Mas Chloe não cedeu. Ela era uma rocha sólida contra as tentativas de Lucas, e isso só intensificou seu desejo de quebrá-la. Seu relacionamento começou a se transformar em um campo minado. Pequenas provocações surgiram em conversas triviais, onde Chloe, com palavras afiadas, difundiu todas as tentativas que Lucas fez para fazê-la se sentir inferior ou controlada. Em uma noite particularmente tensa, Lucas tentou uma abordagem mais emocional. "Eu não entendo você, o Chloe", ele disse olhando para ela com uma mistura de frustração e curiosidade. "Qualquer outra mulher ficaria feliz em viver esse tipo de luxo, mas você age como se não fosse suficiente. O que você realmente quer?" Chloe, que estava impassível até aquele momento, finalmente ergueu os olhos e eles brilharam com uma intensidade que Lucas não esperava. "O que eu quero? Eu quero respeito, Lucas. Eu não sou uma peça no seu tabuleiro de xadrez. Você acha que pode me controlar com dinheiro, mas você está errado. Dinheiro não compra dignidade ou integridade. Você pode ter todas essas coisas ao seu redor, mas você está vazio por dentro, e é isso que você não suporta." Suas palavras o atingiram como um soco no estômago. Pela primeira vez, Lucas sentiu que poderia estar perdendo mais do que apenas o controle. Chloe não estava apenas resistindo ao seu poder, ela estava desmontando a fachada que ele havia construído ao longo dos anos, e isso o assustou. Ninguém nunca o desafiou assim, e o fato de Chloe ter visto além de sua riqueza fez Lucas se sentir exposto. Mas em vez de recuar, Lucas decidiu apertar seu controle. Ele começou a fazer planos para isolar Chloe, para fazê-la perceber que, sem ele, sua vida seria muito mais difícil. Ele cortou contatos, fechou portas que poderiam avançar em sua carreira e até sabotou eventos importantes que ela estava organizando. No entanto, Chloe não era do tipo que se intimidava facilmente. A cada golpe, ela se levantava mais determinada do que antes. Ela manteve sua dignidade, recusando-se a ser moldada por Lucas. E então, uma noite, Chloe jogou sua própria carta. "Lucas, você acha que está no controle, não é?" Disse ela calculadamente. "Mas o que você não sabe é que eu também tenho um plano. E acredite em mim, quando for a hora certa, você verá que todo esse jogo é construído em algo muito maior do que você jamais imaginou." Lucas olhou para ela, surpreso pela primeira vez. Ele percebeu que poderia ter subestimado Chloe e, pela primeira vez, ele sentiu o medo de que, no final, ele poderia não ser o vencedor deste jogo. As semanas se passaram como uma corda bem esticada, ficando mais tensa a cada dia, pronta para quebrar. Lucas, em sua obsessão com o controle, tentou de todas as maneiras manipular a situação a seu favor, mas Chloe continuou resistindo sem vacilar. Ela era como uma fortaleza. Ele não conseguia derrubar todas as tentativas que ele fazia, apenas parecia reforçar sua força interior. Mas havia algo que Lucas não conseguia negar. Com o passar do tempo, ele começou a ver Chloe de forma diferente. Não se tratava apenas de respeitar sua resiliência, era algo mais profundo. Ela estava fazendo algo que nenhuma outra mulher jamais havia feito. Ela o estava desarmando emocionalmente, e isso o deixou desconfortável. Confuso pela primeira vez, ele se viu pensando nela não como parte de uma aposta ou uma oponente, mas como uma pessoa que ele realmente queria entender. Uma noite, depois de uma discussão acalorada, Lucas se viu sozinho na grande sala de estar, olhando para a cidade através das janelas de vidro. O brilho das luzes da cidade costumava lhe dar uma sensação de poder, mas agora tudo parecia vazio. Ele se perguntou por que estava se sentindo assim. Chloe era apenas uma mulher com quem ele se casou por 6 meses. Ela deveria ser apenas uma peça em seu jogo, nada mais. Mas a verdade era que ela estava mexendo com algo dentro dele. Ele, que sempre controlava suas emoções, agora estava sendo afetado. Chloe podia ver através de sua fachada e isso o fazia se sentir vulnerável.
Enquanto Lucas lutava com seus pensamentos, Chloe continuava com sua rotina. Ela parecia mais distante a cada dia, quase como se estivesse esperando por algo. Lucas sentia que havia uma parede invisível entre eles, algo que ele não conseguia romper, e isso o atormentava. Ele não sabia se era o orgulho ou o medo de perder o controle, mas algo sobre Chloe o atraiu de uma maneira que ele nunca imaginou ser possível. "Você é diferente", Lucas disse. Jack, seu amigo que havia proposto a aposta, durante um jantar casual. "Normalmente, você tem tudo sob controle, mas parecia que essa mulher está desafiando você de uma maneira que ninguém mais fez." Lucas deu um sorriso forçado, incapaz de responder imediatamente. Ele odiava admitir que Jack estava certo, mas estava claro que algo estava mudando. Naquela noite, Lucas voltou para casa, determinado a resolver as coisas. Ele precisava tirar Chloe de sua cabeça. Precisava lembrar-se de que isso era apenas um contrato, nada mais. Quando ele entrou no apartamento, ele encontrou Chloe no sofá lendo um livro, completamente inconsciente de sua presença. "Podemos conversar?" Lucas perguntou, quebrando o silêncio que se tornou a norma entre eles. Chloe olhou para cima. Calmamente, fechou o livro e olhou para ele com uma expressão serena. "Mais atenta, é claro", ela respondeu, como se estivesse esperando por esse momento. Lucas sentou-se em frente a ela, tentando encontrar as palavras certas. A tensão entre eles era palpável. Ele sabia que não podia mais tratar esse casamento como uma simples formalidade. Algo estava mudando, e ele teve que encarar isso de frente. "O que estamos fazendo aqui, Chloe?" Ele perguntou com uma sinceridade que até o surpreendeu. "Isso começou como um jogo, uma aposta. Mas eu não sei o que penso mais." Chloe o olhou por alguns segundos antes de responder. "Eu não estou interpretando, Lucas. Eu nunca fui." Sua voz era calma, mas cheia de significado. "Desde o início eu aceitei esse casamento por razões que vão além de você. Eu não me importo com o dinheiro ou seu controle sobre as coisas. Eu estou aqui para algo maior. E se você ainda não percebeu isso, agora talvez seja a hora de abrir os olhos." Lucas sentiu um aperto no peito. Era como se ela estivesse revelando um segredo que ele ainda não conseguia entender. A frustração o consumia. "Eu sei que você tem seus segredos, Chloe, mas o que me irrita é que quanto mais eu tento te entender, mais eu percebo que não estou no controle. E eu odeio isso." Ele de repente se levantou, incapaz de ficar parado, como se o peso daquela revelação fosse demais para suportar. Chloe permaneceu calma, observando cada movimento dele. Ela se levantou lentamente e caminhou em direção a ele, parando a poucos centímetros de distância. Lucas sentiu seu coração disparar. "Lucas", começou ela, sua voz baixa e suave. Isso não é sobre controle. Você sempre viveu tentando dominar tudo e todos, mas comigo você terá que aprender que controle nem sempre é a resposta. Às vezes, as coisas só precisam ser o que elas são." Lucas olhou nos olhos dela e, por um momento, ele sentiu uma conexão que nunca havia sentido antes. Era como se, pela primeira vez, ele estivesse realmente vendo Chloe por quem ela era, não como uma peça em seu jogo. "Então, o que você quer?" ele perguntou, sua voz mais suave agora, quase um sussurro. Chloe sorriu, um sorriso misterioso que lhe deu arrepios. "Eu quero que você descubra isso por si mesmo." Lucas ponto, e com isso ela se afastou, deixando-o lá sozinho com seus pensamentos. Nos dias seguintes, a distância entre eles parecia crescer, mas de uma maneira estranha. Lucas começou a se sentir mais perto de Chloe do que nunca. Ele estava obcecado em descobrir o que ela estava escondendo, quais eram suas verdadeiras intenções. E, ao mesmo tempo, ele sentia que estava perdendo o controle de si mesmo. Ele não queria admitir, mas Chloe estava mudando a maneira como ele via o mundo, e a própria ideia de que ela poderia estar afetando-o tão profundamente o aterrorizava. Os 6 meses de casamento estavam quase acabando, mas para Lucas Marshall, cada dia parecia uma eternidade. Ele mal conseguia dormir.
A revelação iminente que ele sentia que estava prestes a descobrir fez seu estômago revirar. Por sua vez, Chloe se tornou uma presença enigmática em sua vida. Ele pensava nela não apenas como a mulher com quem se casou em uma aposta, mas como alguém que sabia de algo que não conseguia entender. A obsessão de entender Chloe o consumia. Ele tentou de tudo para descobrir o segredo que ela carregava, mas cada resposta só levava a mais perguntas. Lucas contratou detetives, investigou seu passado e seguiu todas as pistas que podia. Mas tudo parecia cuidadosamente orquestrado por Chloe. Era como se ela estivesse sempre 2 passos à frente, controlando o jogo desde o início. Uma noite depois de uma reunião de negócios, Lucas chegou à cobertura mais tarde do que o normal. A luz da varanda estava acesa e lá estava Chloe, sentada olhando para Nova York como uma rainha supervisionando seu império. Ele sabia que esta noite seria quando tudo seria revelado. Lucas sentiu que ela estava pronta para dizer a ele o que ele estava tão desesperado para saber, mas o medo do que ele poderia ouvir fez sua garganta apertar. Ele caminhou em direção a ela, o som de seus passos ecoando na sala silenciosa. Chloe não se virou imediatamente. O ar estava pesado, quase como se ambos soubessem que algo devastador estava prestes a se desenrolar. "Eu preciso de respostas, Chloe", Lucas disse, sua voz firme, embora seu coração disparasse. "Eu não aguento mais esse jogo. Você tem que me dizer a verdade." Chloe suspirou lentamente e se levantou de sua cadeira, virando-se para encará-lo. Seus olhos, geralmente calmos e calculistas, agora mostravam uma emoção que Lucas não conseguia decifrar. Havia algo novo nela, algo sombrio e feroz. "A verdade, Lucas." Ela deu um sorriso amargo, cruzando os braços. "Você realmente quer a verdade?" Ele acenou com a cabeça, sem hesitar. A tensão no ar crescia a cada segundo que passava. Lucas se preparou para qualquer resposta, mas nada poderia tê-lo preparado para o que ele estava prestes a ouvir. "Você não tem ideia de quem eu sou." Chloe começou, sua voz carregando um calafrio de frieza. "Você sempre viu as pessoas como peões em seu tabuleiro de xadrez, mas desta vez, Lucas, você era o peão. Eu tenho jogado esse jogo desde o início." Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A certeza que ele sempre teve sobre estar no controle estava começando a desmoronar diante dela. Ele tentou falar, mas Chloe não deixou que ele fizesse. "Lembre-se do nome Richards", ela continuou, sua voz ficando mais aguda. "É claro que você não gosta de pessoas como eu." Nunca se lembrou do meu pai. Ele era dono de uma pequena empresa, uma que lutava para sobreviver até que você apareceu e a destruiu. Lucas recuou, seus olhos com sua mente disparando, tentando conectar os pontos. "O quê?" Lucas gaguejou confuso. "Do que você está falando?" Chloe deu um soco em direção a ele, seus olhos queimando de raiva e dor. "Meu pai, Lucas, ele era um homem honesto, lutando para sustentar nossa família, até que você apareceu e levou tudo. Você o arruinou, Lucas. Ele perdeu tudo, e isso levou à sua morte." Chloe fez uma pausa, sua voz quebrando por um momento antes de continuar, lágrimas brotando em seus olhos. "Meu pai se matou por causa do seu império, seu sucesso a qualquer custo." O impacto de suas palavras atingiu Lucas como um soco no estômago. Ele ficou lá, congelado, enquanto memórias ressurgiam lentamente. Havia tantos negócios, tantos contratos, tantas vidas afetadas por suas mãos gananciosas. Ele não conseguia se lembrar de todas as empresas que esmagou para chegar ao topo, mas agora, de repente, tudo estava voltando para assombrá-lo. "Chloe!" Ele tentou interrompê-la, desesperado, mas ela levantou a mão, impedindo-o. "Não!" Ela gritou, sua raiva fervendo. "Você não tem ideia do que causou. Não se trata apenas de dinheiro, Lucas. Trata-se de vidas destruídas. Você tirou meu pai de mim, a única pessoa que eu tinha no mundo. E enquanto você prosperava, minha mãe e eu afundamos em dívidas e desespero. Você viveu sua vida no luxo, enquanto quase não tínhamos nada para comer.
Lucas ficou completamente atordoado. Ele queria falar para se defender, mas nenhuma palavra saiu. Tudo o que ele podia fazer era ficar ali, olhando para ela, enquanto o peso da culpa pressionava seu peito. Mas eu planejei tudo, Chloe continuou. Seu tom agora mais controlado, mas ainda cheio de ressentimento. Quando soube da sua aposta, eu vi minha chance. Eu me aproximei de você de propósito. Eu aceitei a aposta porque eu queria que você sentisse apenas uma fração do que eu senti. Eu queria que você soubesse o que é ser jogado, manipulado e deixado impotente. Lucas sentiu seu corpo tremer. Ele sempre pensou que estava no controle. Sempre acreditou que sairia vitorioso. Mas agora a situação havia virado. Ele era o alvo e Chloe, a jogadora, estava controlando todo o tabuleiro. Chloe. Lucas começou a falar, mas sua voz estava fraca. Eu não sabia. Ah, você não sabia, Lucas? Chloe interrompeu, aproximando-se até que ela estivesse cara a cara com ele. Você nunca soube, porque você nunca se importou. Você destruiu vidas sem pensar duas vezes. E agora, estou aqui não para te destruir, mas para garantir que você nunca esqueça o que fez. Eu quero que você sinta a dor que você causou. E essa dor, Lucas, vai te assombrar pelo resto de sua vida. As palavras caíram sobre ele como uma frase final. Lucas se deparou com algo que nunca havia experimentado antes. As consequências reais de suas ações, o peso da culpa, era esmagador. E ele soube naquele momento que havia perdido muito mais do que uma simples aposta. Havia perdido algo que nunca poderia recuperar. Chloe se afastou, o silêncio ecoando pela cobertura. Lucas sentiu suas pernas cederem e desabou no sofá, sem palavras, sem respostas. Tudo o que restava era o vazio. A revelação de Chloe reverberou na mente de Lucas como uma tempestade implacável. Cada palavra que ela falou despedaçada pedaço por pedaço. O mundo que ele pensava que conhecia, a mulher que ele achava que poderia manipular, que ele considerava apenas um peão em seu jogo de poder. E a aposta tinha acabado de virar o tabuleiro inteiro. Pela primeira vez, Lucas não sabia como reagir. Pela primeira vez, ele estava realmente fora de controle. Chloe, no entanto, não lhe deu tempo para processar. Depois de soltar a verdade sobre a destruição de sua família e o suicídio de seu pai, ela o deixou sozinho no quarto, abandonado à sua própria culpa. Lucas ficou ali, imóvel, o ar na cobertura sufocando, como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando. Ele queria falar com ela, se desculpar, explicar o inexplicável, mas a verdade era que não havia palavras. Como ele poderia justificar algo tão cruel, algo que causou tanta dor? Nos dias seguintes à sua revelação, Chloe fez exatamente o que Lucas mais temia. Ela o ignorou completamente. Sua presença era um lembrete constante de seu fracasso. Ela passou por ele como se ele fosse invisível, como se sua existência fosse nada mais do que uma sombra no café da manhã. Ela sentou-se em silêncio, mal levantando os olhos, quando ele tentou falar. Suas palavras morreram no ar, incapaz de romper a parede que ela havia construído entre eles. Lucas, que estava acostumado a comandar a sala, a ser o centro das atenções, agora estava sendo ignorado em sua própria casa. A ausência de atenção era insuportável. Chloe falou com a equipe, cuidou de seus assuntos pessoais, mas com Lucas era como se ele não existisse. O peso desse silêncio forçado estava lentamente destruindo o homem que ele pensava ser. Chloe. Ele tentou ligar uma manhã enquanto ela se preparava para sair. Precisamos conversar. Ela parou, ainda de costas para ele, ajustando o casaco. O silêncio no ar ficou mais pesado e Lucas esperou, ansioso por alguma reação. Qualquer palavra, mesmo uma de raiva, teria sido melhor do que a indiferença. Mas Chloe não disse nada. Ela simplesmente saiu gentilmente, fechando a porta, deixando Lucas com o eco do som em sua mente. A possibilidade, dor de ser ignorado por alguém que ele estava começando a ver como muito mais do que um adversário. Era algo novo para Lucas. Ele estava acostumado a controlar para vencer, mas agora era ele quem estava sendo manipulado.
punido pelo silêncio e desdém a cada momento que ela o deixava sozinho. O sentimento de impotência cresceu e isso foi apenas o começo. Chloé não parou no silêncio. Ela começou a minar ativamente a confiança de Lucas em pequenas maneiras dolorosas. No trabalho, ele começou a perceber que reuniões importantes estavam sendo remarcadas sem aviso prévio. Suas decisões de negócios estavam sendo subitamente questionadas, e projetos que ele havia iniciado, misteriosamente, começaram a falhar. Ele sabia que Chloé estava fazendo isso, mesmo que ela nunca admitisse. Lucas sentia sua influência em cada movimento, como se estivesse puxando as cordas invisíveis que mantinham sua vida unida. Em casa, as coisas estavam piorando. Chloé assumiu uma postura de absoluto desdém, distanciando-se deliberadamente de qualquer uma das tentativas de reconciliação de Lucas. Ela parou de sentar com ele nas refeições, evitou qualquer conversa além do superficial. Quando ele a seguia tentando consertar as coisas, Chloé respondia com olhares frios, como se sua presença fosse um incômodo. Uma noite, Lucas a encontrou na sala lendo um livro. A cena parecia pacífica, mas ele sabia que aquele momento de calma era uma armadilha silenciosa. Ele se sentou no sofá, tentando mais uma vez falar com Chloé. Ele começou a voz baixa, quase implorando. Eu sei, eu fiz coisas horríveis. Sei que te causei tanta dor, mas por favor, podemos tentar resolver isso? Podemos pelo menos conversar? Chloé lentamente fechou o livro sem olhar para ele. Quando ela finalmente ergueu os olhos, seu rosto estava tão frio que o fez tremer. Ela falou, você acha que há algo a dizer? Que você quer palavras, Lucas. Depois de tudo que você fez, palavras são inúteis. Eu estava errado, Chloé. Eu sei que... Lucas insistiu, agora levantando-se do sofá e se aproximando desesperado por qualquer tipo de conexão. Eu faria qualquer coisa para consertar o que eu fiz. Eu posso mudar, eu juro. Ela finalmente olhou para ele, seu olhar penetrante, como se o desafiasse a fazer backup de suas próprias promessas. Mudar, ela disse, levantando-se lentamente. Você acha que mudar agora vai apagar tudo? Vai trazer meu pai de volta? Vai consertar os anos que passamos na miséria por causa de você? Não, Lucas, não vai. Ela se aproximou e Lucas se sentiu afundar, esmagado pela intensidade de seu olhar. O que você faz agora não é para mim, é para você. Você vai carregar esse peso, essa culpa, pelo resto de sua vida. Lucas ficou em silêncio. Pela primeira vez, ele percebeu que não haveria redenção fácil, nenhum perdão instantâneo. Ele queria lutar por algo que pudesse ser consertado, mas Chloé estava além de qualquer simples reparo. Nos dias que se seguiram, Chloé começou a aumentar a intensidade de suas punições. Lucas foi recebido com olhares de desdém sempre que passava por ela, e sua frustração se transformou em desespero. Ele tentou, de todas as maneiras possíveis, mostrar a ela que estava mudando, que queria ser melhor, mas todas as tentativas foram recebidas com indiferença ou sarcasmo. Uma noite, depois de uma reunião desastrosa no trabalho, onde um projeto importante havia sido sabotado, Lucas chegou em casa e encontrou Chloé ao telefone rindo. Ele ouviu fragmentos da conversa e percebeu que ela estava discutindo suas decisões no trabalho. Ele sabia que era ela. Chloé estava destruindo tudo o que ele havia trabalhado, mas de uma forma tão sutil e calculada que ninguém além dele notaria. E ela o fez sofrer em silêncio. Quando Chloé desligou o telefone, Lucas estava esperando na sala de estar. Ele olhou para ela, sua expressão exausta, cheia de raiva reprimida, mas também dor. Você está destruindo tudo, não está? Ele disse, sua voz baixa, mas com um tom evidente de frustração. No trabalho aqui, você está destruindo minha vida. Chloé olhou para ele com uma expressão impassível, cruzando os braços. Destruindo sua vida? Udil, ela perguntou, levantando uma sobrancelha. Eu só estou devolvendo o que você deu. Não se preocupe, Lucas. Eu não vou te arruinar financeiramente. Isso seria muito simples. Eu quero que você viva com a dor. Eu quero que você sinta cada pequena perda, assim como eu fiz.
Eu quero que você, todos os dias, veja tudo o que você construiu desmoronar e saiba que a culpa é sua. Lucas sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Mais uma vez, era um pesadelo. Ele sempre foi o vencedor, sempre o homem que controlava os destinos de outras pessoas, mas agora ele era alvo de uma vingança fria e meticulosa. Chloe não queria destruí-lo de uma só vez. Ela queria que ele sofresse dia após dia, com cada pequena derrota, cada olhar de desdém, até que ele não tivesse mais nada além de arrependimento. Semanas se passaram e Chloe continuou a ignorá-lo e puni-lo. Lucas, uma vez arrogante e confiante, agora vagava pela casa como uma sombra de seu antigo eu, tentando de todas as maneiras ganhar um perdão que ele sabia que nunca viria. Ele tentou se redimir, mas seus esforços sempre foram insuficientes. Ele estava preso em um ciclo de culpa e dor, um ciclo que Chloe controlava com perfeição. Mas o pior ainda estava por vir. Uma noite, Chloe finalmente o confrontou, desta vez com uma frieza que Lucas nunca tinha visto antes. Ela se aproximou dele, enquanto ele se sentava no sofá, exausto e quebrado, e falou as palavras que o assombrariam para sempre. Lucas, você tirou algo de mim que eu nunca poderei voltar. Ela começou, sua voz calma, mas afiada. Agora estou retribuindo o favor e você vai viver com isso pelo resto de sua vida. E com aquelas palavras, Chloe o deixou lá, sem mais nada a dizer. Ela não precisava. A punição já estava em movimento e Lucas sabia que nunca mais seria o mesmo. Lucas Marshall se sentiu preso em um labirinto de culpa e desespero. Chloe conseguiu fazê-lo experimentar o que era estar fora de controle. As semanas seguintes, a revelação de Chloe foram insuportáveis. Lucas não era mais o homem arrogante e confiante que acreditava ter controle sobre tudo ao seu redor. Agora, ele era uma sombra, um pálido reflexo de quem ele costumava ser. A cada tentativa de falar com Chloe, ele foi recebido com olhares frios, ignorado e rejeitado. Sua indiferença estava comendo-o vivo. Ele não dormia mais, incapaz de pensar em nada além de tentar consertar o que ele havia quebrado. Mas o peso da verdade e as ações de seu passado fizeram esse caminho parecer quase impossível. No entanto, algo começou a mudar em Lucas. Ele percebeu que suas palavras não tinham mais valor. Desculpas não significavam nada. Chloe precisava ver uma mudança genuína, uma transformação real, e ele estava disposto a fazer qualquer coisa para provar isso a ela. Ele precisava de ações, não de promessas vazias. Uma manhã, Lucas acordou determinado a saber que ele não podia simplesmente pedir perdão. Ele tinha que fazer algo diferente. O primeiro passo seria dar espaço a Chloe. Ela precisava ver que ele respeitava seu tempo, que ele não a pressionaria mais. Mas ele também sabia que tinha que mostrar que ainda estava lá, de maneiras sutis, mas significativas. Lucas começou a prestar atenção nas pequenas coisas que compunham a vida de Chloe. Ele observou suas rotinas diárias, suas preferências e os gostos dela. Ele não a seguiu, não invadiu seu espaço, mas mentalmente tomou nota de tudo o que ela amava. Flores, especialmente peônias, o cheiro de seu café pela manhã, sempre forte, sem açúcar. Esses detalhes, antes insignificantes, agora eram a chave para sua tentativa de reconexão. Naquela mesma tarde, Lucas foi a uma das melhores floriculturas da cidade e comprou um buquê de peônias. Ele não iria entregá-los diretamente a Chloe. Ele sabia que ela os rejeitaria imediatamente. Em vez disso, ele deixou as flores na mesa da cozinha sem um bilhete. Simples, mas significativo. Ele esperou ansiosamente enquanto ela saía para passear. Quando Chloe voltou, ela encontrou o buquê. Ela não disse nada, mas Lucas assistiu pelo canto da sala, vendo o momento exato em que ela parou na frente das flores. Sua expressão não mudou, mas ele notou que ela pegou uma das flores e cheirou. Foi um pequeno gesto, mas para Lucas foi um sinal de que Chloe não as rejeitou imediatamente. Foi um progresso.
Nos dias que se seguiram, Lucas continuou com esses pequenos gestos. Ele cuidadosamente colocou a mesa do café dela, fazendo seu café forte, do jeito que ela gostava, e depois saiu, certificando-se de não impor sua presença. Ele deixou pequenas coisas que ela gostava ao seu alcance, sempre sem forçar uma reunião ou conversa. Aos poucos, ele estava tentando mostrar que havia mudado, que estava prestando atenção, que ele realmente queria cuidar de Chloé. Mas Chloé ainda não estava cedendo. Ela manteve o muro entre eles, e Lucas sabia que quebrar essa barreira levaria tempo. Mas ele não desistiria. Ele estava empenhado em mostrar a ela que ele era diferente, que ele poderia reconquistá-la, mas em seus termos e com respeito pelo espaço que ela precisava. Foi em uma noite particularmente fria que as coisas começaram a mudar. Chloé estava na varanda, enrolada em um cobertor, observando as luzes da cidade. Depois de hesitar por alguns momentos, Lucas caminhou até ela. Ele trouxe uma xícara de chá quente para ela, sabendo que ela gostava de beber algo quente antes de dormir. "Aqui, eu pensei que você poderia gostar de algo quente", ele disse, mantendo a voz calma, não forçando sua presença. Chloé não disse nada no começo, mas ela pegou a xícara, seus olhos ainda focados na cidade à frente. Lucas estava ao lado dela, silencioso, apenas tentando estar presente, sem se intrometer. O silêncio entre eles era tenso, mas pela primeira vez em semanas, não parecia insuportável. Era como se algo estivesse mudando, mesmo que fosse quase imperceptível. "Por que você está fazendo isso, Lucas?" Chloé finalmente quebrou o silêncio, sua voz suave, mas firme. Lucas sabia que essa era sua chance de falar, mas ele tinha que ter cuidado. Ele respirou fundo antes de responder, porque percebi que falar não significa mais nada. Ele começou, olhando para o horizonte com ela. "Minhas palavras, não importa o que eu fiz, não podem ser corrigidas com desculpas, mas estou tentando mostrar que estou mudando. Quero ser uma pessoa melhor, não apenas para você, mas porque percebi que preciso ser." Chloé permaneceu em silêncio por mais alguns segundos, ainda segurando a xícara de chá. O vento frio passou por eles, mas a tensão pareceu diminuir um pouco. "Você não pode mudar o passado, Lucas", ela finalmente disse, sua voz mais suave do que ele esperava. "Eu sei", ele respondeu sinceramente, "mas eu posso mudar o futuro." Chloé olhou para ele pela primeira vez naquela noite, e Lucas viu algo diferente. Em seus olhos, a dureza ainda estava lá, mas havia um lampejo de curiosidade. Ela não estava pronta para perdoá-lo totalmente, ele sabia disso, mas este era um momento crucial. Ele havia tocado em algo em que ela poderia querer acreditar. Nos dias que se seguiram, Lucas continuou seus pequenos gestos. Mas agora havia uma energia diferente entre eles. Chloé ainda mantinha distância, mas ela não o rejeitava tão abertamente quanto antes. Ela aceitou as flores, as xícaras de chá e até permitiu que ele conversasse com ela durante o café da manhã, embora brevemente e em um nível superficial. As barreiras estavam começando a cair, mesmo que lentamente. Mas o verdadeiro teste veio uma noite, quando Lucas estava prestes a sair para uma reunião. Ele havia se vestido pronto para outro compromisso de negócios, quando Chloé entrou na sala com uma expressão que ele não conseguia ler. "Você pode cancelar sua reunião?" ela perguntou de repente. Lucas olhou para ela, surpreso por ela nunca ter demonstrado interesse em suas idas e vindas desde que o relacionamento deles havia desmoronado. Ele hesitou, mas depois acenou com a cabeça, pegando o telefone e cancelando a reunião sem pensar duas vezes. Era a primeira vez em semanas que Chloé parecia disposta a passar um tempo com ele, e ele não estava disposto a perder aquela oportunidade. Eles se sentaram no sofá, a uma pequena distância entre eles. Mas pela primeira vez, o silêncio não parecia desconfortável. Chloé parecia pensativa, como se estivesse processando tudo o que aconteceu nos últimos meses. "Não estou pronta para perdoá-lo totalmente", Chloé disse, quebrando o silêncio. "Mas você está me mostrando algo diferente. Eu vejo que você está tentando, e talvez seja o começo de algo."
Lucas sentiu seu coração disparar. Ele não podia apressar as coisas. Ele sabia disso. Mas as palavras de Chloé foram suficientes para manter sua esperança viva. Ele sabia que o caminho à frente ainda seria longo, mas ele estava disposto a dar cada passo. Se isso significasse ganhar seu perdão e talvez seu amor. A noite continuou pacificamente, com os dois conversando sobre coisas triviais. Mas para Lucas foi uma vitória. Ele estava lentamente reconstruindo algo com paciência. Chloé não era mais uma figura intocável. Ela estava começando a baixar a guarda e Lucas não cometeria o erro de subestimá-la novamente. Ainda havia uma sombra pairando sobre eles. Lucas sabia que Chloé ainda não havia revelado tudo. Havia algo que ela ainda estava segurando e ele precisava estar preparado para enfrentá-lo. Mas, por enquanto, o fato de que Chloé estava disposta a conversar foi o suficiente. As semanas que se seguiram a esse silêncio foram uma mistura de tensão e esperança. Pela primeira vez em muito tempo, Lucas sentiu que estava progredindo com Chloé. Ela não o tratou mais com frieza absoluta, mas ela também não se abriu totalmente. Havia uma hesitação no ar, uma espécie de espera que o manteve no limite. Ele sabia que estava sendo testado, e ele estava pronto para isso. O que ele não sabia era que algo muito maior estava prestes a ser revelado. Lucas se dedicou inteiramente a provar a Chloé que ele era um homem acorrentado. Ele cancelou compromissos de trabalho para passar mais tempo em casa, certificando-se de estar disponível para ela, sem pressioná-la ou exigir respostas imediatas. Pequenos gestos, como tomar café da manhã juntos ou conversar sobre coisas triviais à noite, tornaram-se parte de sua rotina. Lentamente, o gelo entre eles começou a derreter, e Lucas notou que Chloé não o tratava mais com o mesmo desdém. No entanto, algo ainda o incomodava. Apesar do progresso que ele sentia, Chloé estava mantendo um segredo. Ela permaneceu reservada em certos momentos, evitando conversas mais profundas sobre o passado ou o futuro. Era como se ela estivesse esperando o momento certo para falar. Mas Lucas não sabia o que era. Então, em uma noite tranquila, enquanto a chuva batia levemente nas janelas da cobertura, Lucas notou uma mudança no comportamento de Chloé. Ela parecia mais introspectiva, mais distante do que o normal, como se estivesse perdida em pensamentos. Ele tentou não empurrá-la, mas sua curiosidade estava corroendo-o. O que ela estava escondendo? O que ainda não havia sido dito? Finalmente, quando o silêncio se tornou insuportável, Lucas quebrou a barreira. Chloé, ele começou, sua voz baixa, quase com medo. Eu sei que ainda há algo entre nós que você não me disse. Eu posso sentir. Ele olhou nos olhos dela, esperando por qualquer sinal de sua reação. Por favor, se houver algo que você ainda está segurando, eu preciso saber. Chloé, que estava sentada no sofá, com as mãos cruzadas no colo, respirou fundo, inicialmente evitando o olhar de Lucas. O silêncio que se seguiu foi agonizante, mas Lucas sabia que tinha que ser paciente. Ele sabia que forçar qualquer coisa agora poderia desfazer todo o progresso que ele havia feito. Finalmente, ela olhou para ele, seus olhos refletindo uma mistura de dor e determinação. Você está certo. Lucas, ela disse, sua voz suave, mas pesada de emoção. Eu estive segurando algo que eu não achava que poderia te dizer até agora. Mas talvez seja a hora de... Lucas sentiu o ar apertar ao seu redor. O que quer que fosse, ele sabia que mudaria tudo. Ele se inclinou um pouco para frente, esperando pela revelação que estava por vir, mas também temendo o que ele poderia ouvir. Você se lembra da empresa que você destruiu? A que meu pai administrava. Chloé começou, seu tom firme, mas sua expressão mostrando profunda dor. Eu te disse que você destruiu nossa família, e isso é verdade. Mas isso não é tudo o que você destruiu. Lucas olhou para ela confuso. O que você quer dizer? Ele perguntou, sua voz cheia de preocupação. Chloé abaixou os olhos, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair.
Quando ela finalmente falou novamente, sua voz estava mais baixa, quase um sussurro. Eu estava grávida, Lucas. Essas palavras atingiram Lucas como um peso esmagador. Ele piscou, tentando processar o que acabara de ouvir. Mas ele não podia acreditar no que sussurrou, atordoado. Eu estava grávida no momento em que tudo aconteceu. Chloé continuou, seus olhos ainda fixos no chão. E quando perdemos tudo, quando meu pai se foi, a pressão e o estresse de tudo isso, eu perdi o bebê. Lucas sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele mal conseguia respirar. O impacto da revelação o atingiu como um soco no estômago. Algo que ele nunca poderia ter imaginado. A culpa que ele já sentia, que o consumia há semanas, agora parecia crescer ainda mais. Ele destruiu não apenas uma empresa, não apenas uma família, mas também uma vida. Chloé, ele tentou falar, mas sua voz estava embargada. Eu nunca poderia ter imaginado. Ela finalmente olhou para ele, e as lágrimas que ela estava segurando agora escorriam por suas bochechas. Mesmo com o rosto marcado pela dor, havia uma força inegável nela. Não, você não sabia, Chloé disse, sua voz cheia de mágoa e ressentimento. Porque você nunca se importou em saber que destruiu vidas, Lucas, e você nem olhou para as pessoas em seu caminho. Eu perdi meu bebê, e você continuou com sua vida como se nada tivesse acontecido. Suas palavras cortaram Lucas como facas. Ele queria fazer algo, dizer algo, que pudesse consertar o que ele tinha feito. Mas ele sabia que nada que ele dissesse ou fizesse apagaria o que Chloé tinha passado. Eu não tenho as palavras, Lucas finalmente conseguiu dizer, sua voz fraca e cheia de desespero. Eu sei que o que eu fiz é imperdoável, e eu nunca vou me perdoar por isso. Mas, por favor, Chloé, eu faria qualquer coisa para tentar consertar isso. Qualquer coisa. Chloé o observava por um longo momento, e o silêncio que se seguiu foi pesado. Lucas sabia que nada do que ele dissesse poderia trazer o bebê de volta ou consertar o passado, mas ele estava desesperado para encontrar uma maneira de pelo menos aliviar um pouco da dor que Chloé estava sentindo. Finalmente, Chloé respirou fundo e fechou os olhos, como se estivesse tomando uma decisão interna. Quando ela os abriu novamente, sua expressão havia mudado. A dor ainda estava lá, mas havia algo mais também, algo que Lucas não conseguia identificar. Não sei se posso te perdoar, Lucas, ela disse honestamente. O que você fez, o que aconteceu, foi devastador. Ela fez uma pausa, como se pesasse suas próximas palavras. Eu posso ver que você está tentando, e talvez haja uma chance de que um dia eu possa encontrar uma maneira de seguir em frente. Mas não será fácil, não será rápido. Lucas acenou com a cabeça, sentindo uma mistura de esperança e desespero. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, mas pelo menos Chloé estava disposta a considerar a possibilidade de um futuro diferente. Eu farei o que for preciso, Lucas respondeu, sua voz cheia de resiliência. Não importa quanto tempo leve. Eu vou provar a você que eu mudei, que eu posso ser alguém em quem você confia, alguém que você pode talvez um dia perdoar. Chloé olhou para ele e pela primeira vez houve uma pequena abertura. Não foi perdão total. Não foi o fim de toda a mágoa, mas foi algo. Foi um começo. Veremos, Chloé disse com um suspiro suave. Veremos se você pode. O silêncio que se seguiu entre eles foi pesado, mas também cheio de possibilidades. Chloé se levantou e caminhou em direção à porta, deixando Lucas sozinho no sofá. Mas desta vez, ele não sentiu o mesmo desespero de antes. Ele sabia que havia uma longa jornada pela frente, mas pelo menos agora havia esperança. Os dias que se seguiram à revelação de Chloé foram transformadores para Lucas. Cada palavra que ela havia falado ficou com ele, pesando muito em sua mente, enquanto ele sentia a culpa de toda a dor que havia causado. Mas em vez de afundar no arrependimento, Lucas decidiu que a dor e a culpa seriam seu combustível para a mudança. Ele não queria apenas reconquistar o amor de Chloé. Ele queria se tornar um homem digno de seu respeito
e do respeito de muitas pessoas que ele havia machucado ao longo de sua implacável carreira de negócios. Naquela manhã, Lucas tomou a decisão de ficar, deixando o passado condená-lo para sempre. Ele começaria a ver o primeiro passo, seria reparar o máximo de danos que pudesse, para provar a Chloé que ele realmente havia mudado. Ele começou a rastrear as famílias, cujas vidas haviam sido destruídas por seus negócios. Sua primeira visita foi à família de um antigo concorrente, cujo negócio ele havia arruinado anos atrás. Ele chegou sem avisar, batendo na porta de uma casa modesta, em um bairro que estava muito longe da opulência de sua própria vida. O homem que atendeu a porta era um estranho para Lucas, mas a dor em seus olhos era familiar. "Eu sou Lucas Marshall", Lucas disse, sua voz cheia de sinceridade que ele mal reconhecia em si mesmo. "Estou aqui para me desculpar." O homem olhou para ele por um longo momento, descrença clara em seus olhos. "Pedir desculpas?" Ele riu amargamente. "O que vai mudar agora?" "Eu não posso mudar o passado", Lucas respondeu com firmeza. "Mas eu posso tentar ajudar a reconstruir o futuro. Estou aqui para oferecer uma compensação, para ajudar a consertar o que destruí." Nas semanas seguintes, Lucas continuou sua jornada de redenção. Ele bateu nas portas, se reuniu com as famílias e ofereceu não apenas dinheiro, mas seu tempo, seu esforço para realmente entender o impacto de suas ações. Ele começou a doar grandes somas para pequenas empresas que foram prejudicadas por suas manobras corporativas, criando programas de recuperação para ajudar outros empreendedores a reconstruir. Chloé assistiu tudo à distância. No início, ela permaneceu cautelosa, observando como Lucas se comportava. Ela sabia que ele estava tentando mudar, mas o perdão não viria facilmente. No entanto, com o passar dos dias e Lucas mostrando uma verdadeira transformação, ela começou a sentir algo novo em relação a ele. Respeito e admiração renovados, que ela não esperava. Ele estava mudando, e ele estava provando que suas palavras não estavam mais vazias. Uma noite, Chloé estava de pé na varanda, observando as luzes da cidade, quando Lucas se aproximou dela silenciosamente. Ele tinha acabado de voltar de mais uma de suas visitas de reconciliação, e sua expressão estava diferente, agora mais calma, mais resoluta. "Como foi hoje, Chloé?" me perguntou, ainda olhando para o horizonte. Lucas suspirou, um suspiro profundo que carregou meses de esforço e arrependimento. "Duro", ele admitiu, mas necessário. "Cada conversa, cada pedido de desculpas é um passo para me tornar uma pessoa melhor. Não apenas para você, Chloé, para mim também." Ela finalmente se virou para olhar para ele. Havia algo diferente em seu olhar também. A dureza que sempre esteve lá, a raiva que ela segurou, parecia ter suavizado. Naquele momento, ela viu que Lucas estava realmente mudando. Ele não era mais o homem arrogante que havia entrado em sua vida com uma aposta. Ele era alguém lutando para ser diferente, alguém disposto a lutar por eles. "Eu posso ver que você está mudando, Lucas", Chloé disse, sua voz suave, mas firme. "E eu quero que você saiba que estou pronta para tentar. Talvez seja a hora de deixarmos o passado para trás e construirmos algo novo." Lucas sentiu uma onda de alívio. Ele nem percebeu que estava esperando que aquelas palavras significassem mais para ele do que ele poderia imaginar. Chloé estava disposta a dar uma chance a eles, não como o casal forçado a se unir por uma aposta, mas como duas pessoas prontas para recomeçar. Quando o casamento de 6 meses chegou ao fim, algo surpreendente começou a acontecer. Chloé e Lucas se aproximaram. Suas conversas se tornaram menos formais, menos tensas. Eles compartilharam momentos de riso e conexão, e lentamente o amor começou a florescer de uma maneira que nenhum deles esperava. Eles não eram mais o casal distante preso em um casamento arranjado. Agora eram duas pessoas se redescobrindo de uma maneira sincera e genuína. Uma noite, quando o período de 6 meses estava prestes a terminar, e Lucas preparou um jantar especial.
Ele sabia que esse momento seria crucial. Eles tinham chegado tão longe e ele não queria que o casamento terminasse ali. Chloé, ele disse durante o jantar, sua voz cheia de um nervosismo que ele não esperava sentir. Eu sei que nosso acordo está quase no fim, mas eu não quero que isso acabe. Eu não quero que a gente acabe. Eu me apaixonei por você, Chloé, de verdade. Eu quero que continuemos, mas agora como um casal de verdade, sem apostas, sem jogos. Chloé olhou para ele, surpresa com a sinceridade de suas palavras, mas também com o coração aquecido. Ela percebeu que sentia algo por ele também. Algo que havia crescido silenciosamente nas últimas semanas. Eles começaram como adversários, mas agora estavam apaixonados de uma forma profunda e real. Eu também te amo, Lucas, Chloé disse, sua voz gentil, mas firme. E eu quero tentar. Eu quero construir algo com você, mas desta vez é igual, como um casal de verdade. Esses momentos foram pura felicidade para os dois. Eles superaram obstáculos que antes pareciam impossíveis e agora estavam prontos para seguir em frente juntos. Meses depois, Chloé começou a notar algo diferente em seu corpo. Ela sentia náuseas de manhã, algo que ela não estava acostumada. Não foi até depois de um check-up que ela teve certeza de que estava grávida. Quando Chloé disse a Lucas, sua reação foi pura alegria. Ele a abraçou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Tudo o que eles haviam passado, toda a dor e mágoa, agora parecia levar a esse momento de renovação. Eles estavam prontos para começar uma nova vida, junto com uma nova família no caminho. Eu quero fazer isso direito desta vez, Lucas disse, sabendo exatamente o que ele precisava fazer. Eu quero me casar com você de novo, mas desta vez de verdade. Não por causa de uma aposta, não por qualquer motivo além de te amar e querer passar minha vida com você. Chloé sorriu, suas lágrimas de felicidade se misturando com as dele. Eu quero isso também, Lucas, ela respondeu. Desta vez, será um casamento de verdade, um novo começo. Seu novo casamento foi uma celebração íntima, com alguns amigos íntimos e familiares, sem glamour superficial, sem pressa de negócios ou apostas. Apenas Chloé e Lucas, unidos pelo amor verdadeiro, prontos para enfrentar o futuro juntos. Lucas sabia que ainda tinha muito a provar, não apenas para Chloé, mas para si mesmo e para as famílias que ele havia criado no passado. Mas agora ele tinha algo para lutar, uma nova vida ao lado da mulher que amava e do filho que eles estavam esperando. E desta vez, ele estava determinado a ser o homem que Chloé merecia e o pai que seu filho precisaria. Enquanto dançavam lentamente no final da cerimônia, Chloé descansou a cabeça no peito de Lucas e sussurrou: "Quem teria pensado que tudo começou com uma aposta?" Lucas sorriu, segurando-a perto. "Quem teria pensado que seria a melhor aposta que eu já fiz?" E com um futuro cheio de amor, redenção e esperança, eles estavam prontos para o próximo capítulo de suas vidas. O que você acha? Chloé fez a escolha certa em perdoar e se casar. Lucas, compartilhe seus pensamentos nos comentários, que adoraríamos ouvir sua opinião. Sua participação significa muito para nós. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas como essa. Obrigado por assistir.